Olá! Estreamos aqui mais um episódio do nosso CRCCE-Cast. Meu nome é Mônica Vieira, sou jornalista e assessora de comunicação aqui do nosso conselho. O nosso podcast, ele foi criado com um único propósito: apresentar a você, contador, contadora e todos aqueles interessados no universo contábil, o que a nossa área, o que a área da contabilidade está aí conquistando, conseguindo e como ela pode ser ainda melhor aproveitada. Eu digo sempre que assim, um dos propósitos também, né, do conselho é justamente o quê? É apresentar essa essencialidade, em relação ao papel do contador na sociedade, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, tanto de instituições como também de empresas. Claro, a gente sempre aqui traz um entrevistado para apresentar todos esses bastidores e você ficar ainda mais informado sobre o papel do conselho. Hoje vamos conversar com a doutora Elizabeth Coelho. A doutora Elizabeth Coelho, ela é uma das procuradoras jurídicas aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Ela que tem aí, vou revelar, né, 28 anos de atuação no conselho. Então, nada mais justo e nada mais importante da gente conhecer esses bastidores, inclusive uma área tão sensível e que defende tanto, né, o nosso papel, a nossa atuação contábil. Doutora Elizabeth, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Já se apresente e o que é que a senhora faz? Quais são esses bastidores aí do conselho que a senhora está aí nesse dia a dia aqui conosco? Ela tanto vai desde a assessoria jurídica ao presidente, como aos demais conselheiros, né? A gestão que acaba de entrar, ela presta assessoria jurídica junto aos departamentos quando necessita. Também a própria classe contábil, quando precisa do nosso apoio, tirar dúvidas e etc. Enfim, tanto de forma administrativa como de forma judicial, nós somos muito cobrados. É uma área, assim, muito árdua. E, doutora Elizabeth, sem dúvida. Doutora Elizabeth, e o que que a senhora percebe ao longo desses anos de atuação em relação à evolução e principalmente aí neste, ano de 2022, né, que houve mudanças aí no conselho. Fala um pouquinho dessa evolução, desses bastidores que a senhora viveu desde então. Olha, Mônica, a gente tem muita história para contar, né. Não resta dúvidas, são muitos anos, são muitas gestões passadas, mas eu percebo que hoje, como é que nós estamos? Bem, o Conselho de Contabilidade hoje, ele colocou o nosso profissional num lugar de destaque. Eu verifico que o profissional hoje, ele é protagonista de sua história. Verifico que existe uma imagem formada do profissional da contabilidade com maior responsabilidade, sendo mostrado e demonstrado à sociedade o papel que realmente é exercido e da importância desse profissional da contabilidade. Isso é muito importante a um conselho de classe, levar isso à sociedade, sabe. Então eu acredito que a cada ano que se passa, o nosso conselho de contabilidade, ele está dando uma maior visibilidade de todo o seu trabalho, de toda a importância que é este órgão de classe. Perfeito, muito bom saber disso, né, confirmar aí essa percepção que também, eu tenho acompanhando e assessorando aqui o conselho. Doutora Elizabeth, quais são os principais serviços que, uma procuradora jurídica, né, a procuradoria jurídica executa aqui para o conselho? Ela executa do conselho para o contador, do contador para o conselho? Fala algumas atividades que inclusive atualmente a senhora vem exercendo aqui em prol do conselho. Tá. A gente não pode, afastar ou até misturar, como às vezes acontece. A Procuradoria Jurídica, ele é um órgão de atuação dentro do próprio conselho. Não pode se misturar, profissionais a acharem que a Procuradoria Jurídica vai atuar, de uma forma
privada, atendendo a interesses particulares dos profissionais. Não se trata disso. A Procuradoria Jurídica está aqui para exatamente atingir a finalidade a que se propõe o nosso conselho, dentro do que é determinado dentro das próprias normas existentes. Então, a gente tem uma atuação mais voltada à própria atuação do profissional no exercício das suas atividades, né? E como eu já falei anteriormente, sempre oferecendo aquela assessoria jurídica no mistério da sua atuação, da necessidade de cada problema que possa ser levantado dentro do próprio órgão, isso seja de forma administrativa, seja de forma judicial. Ótimo. E atualmente, quais são os projetos que a senhora está acompanhando diretamente? Bom, são muitos, né, mas o mais importante que está muito em voga hoje, eu faço parte da comissão de implantação da nossa LGPD, né, que é uma lei que entrou em vigor em 2018 e a gente está exatamente, colocando ela aqui em vigor, colocando, implementando aqui dentro do órgão, e de tamanha importância, né, Mônica, porque nós sabemos que a proteção de dados dentro de um órgão de classe, dentro do âmbito, né, da administração pública, ela é muito importante. Então, essa é uma das particularidades aqui da minha atuação junto ao conselho, afora a questão mesmo das cobranças, né, que são também intensas referente à questão das anuidades, né, tanto de forma administrativa como de forma judicial, o oferecimento de mutirões de conciliações junto à Justiça Federal, né, enfim, e pareceres, né, que também a assessoria jurídica tem um trabalho muito intenso voltado à nossa licitação, né, os contratos dentro da administração das licitações. Ah, perfeito. Então é importante, né, falar desses pilares, né. Então, a LGPD que, assim, a gente pensa que é um processo rápido, mas não, porque tem Não, todo um estudo técnico para isso, tem, para justamente proteger todos os dados com de nós, certeza. né, de todos os Sim, sim. associados, a essa questão também das cobranças e, sem dúvida, também a questão da área de compras, né, que é algo muito Perfeito, importante, porque perfeito. é uma defesa e é uma garantia de segurança para quem, né, realmente aí acredita no conselho, não é Lógico, isso? lógico, tem Doutora firme os Elizabeth, contratos. para a gente poder aqui já ir para o nosso encerramento, eu quero lhe perguntar, quais são as recomendações, como é que o contador e a contadora, ela pode atuar mais fortemente no conselho? Porque, assim, eu falo que o conselho e a área jurídica deve atuar nesse sentido, né, ela tanto recebe denúncias às vezes, né, Sim, situações sim, de empresários, né, que estão: sim, "Opa, para ainda aquele profissional, ele atua ou não". sim. Qual é a recomendação que a senhora dá para o contador e a contadora para realmente, assim, seguir mantendo, né, os aspectos jurídicos, de prestação Uhum. de serviço de maneira ainda Sim, mais sim. clara, porque eu acredito que quanto mais formos qualificados do ponto de vista de prestação de serviço, menos reclamações tem E e menos, claro, lógico. prejuízos para a imagem não do conselho, não é isso, do universo Lógico, contábil. é do próprio profissional, né. O profissional ele tem que entender que existe uma parceria realmente firmada do profissional com o seu órgão de classe. Estamos aqui exatamente para oferecer um serviço, né. Então, existem os nossos normativos, né, toda uma legislação que resguarda e ampara a atuação do nosso profissional da contabilidade. Então, a primeira orientação é que o profissional se mantenha atualizado no que pertine a essas normas, a sua respectiva legislação. A segunda, essa parceria que é formada, o conselho, ele precisa que o profissional esteja perto, próximo, né. Então, sabedor da ocorrência de alguma situação, oferecer, chega perto, traz essa situação para perto do conselho para que ele possa tomar as medidas cabíveis. Isso é muito importante, né. Então não deixar o conselho existe, é para oferecer o serviço ao nosso profissional da contabilidade. Nós precisamos do profissional da contabilidade perto de nós. E o profissional precisa saber o que o conselho está fazendo, né? Porque eu verifico que, às vezes, o profissional desconhece
né, todo o serviço que está sendo oferecido em prol da classe, né, se afasta, mas a gente observa que existe um trabalho imenso, várias comissões desenvolvendo papéis importantíssimos voltados à atuação do profissional, e o profissional tem que chegar perto, não é só pagar anuidade, ele tem que saber o que essa anuidade está sendo paga e voltada a quê, né. Então para isso ele precisa estar perto, né, então eu oriento nesse aspecto. Manter as suas obrigações que é Está muito sempre importante. literalmente na linha, né. Doutora Verdade. Elizabeth, muito obrigada, Eu né, que receba agradeço. também aí, né, o nosso podcast aí como uma homenagem também à sua atuação, não é nada, não é nada, né, são anos e anos aí de dedicação e de Agradeço. prestação, de amor, é quase que uma, cidadã contadora, né, por experiência. Então assim, parabéns, né, pelo seu Muito obrigada, trabalho, Mônica, a gente obrigada. continua aqui à disposição para o que for necessário em relação à questão dos aspectos jurídicos. E ao profissional da contabilidade, estamos aqui, a Procuradoria Jurídica está sempre aqui a serviço do profissional. Ótimo, então, reforçando que existe uma sede aqui em Fortaleza, tá, onde a doutora Elizabeth atua, está aqui à disposição, e lembrando que também que tem atendimentos aí online, enfim, inclusive vamos ter até um episódio falando sobre essa questão do atendimento ao Sim, sim, contador também, sim, isso é tanto muito físico como importante, online. né, Mônica. Mas muito obrigada, doutora, Obrigada, eu que agradeço. e até o próximo CRCCcast.